Então, minha gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Naum a partir da obra de Werner Schmidt. Naum, ele tem uma sentença contra Nínive e uma mensagem proveniente de uma localidade desconhecida, Elcós. Se concentra num tema: a derrocada de Nínive, a capital da Síria, capital desde Senaqueribe, por volta de 700 a.C. Naum, por exemplo, ele é um tipo de profeta, né, que deve ter procurado ansiosamente por indícios do ocaso da potência hegemônica odiada em todo o Antigo Oriente. E ele chega a dizer: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? Capítulo 3, versículo 7. E a gente tem aqui algumas informações. Primeiro, a primeira parte do livro é determinada por um hino ao poder de Deus, que tem condições de transformar a natureza e proteger os seus. Assim, o salmo introdutório contém justificativa teológica para o anúncio subsequente do futuro. Deus pode e vai propiciar uma reviravolta na situação política. Depois de algumas palavras intermediárias, capítulo 1, versículo 11 ao capítulo 2, versículo 3, inicia a parte principal, capítulo 2, versículo 4 em diante, onde se alterna por 3 vezes palavras de ameaça contra Nínive e cânticos de lamentação ou de zombaria sobre a cidade caída. E aqui a gente tem do capítulo 1, versículo 2 ao capítulo, capítulo 1, versículo 2 em diante, falando do hino ao poder de Javé. Temos também do capítulo 1, versículo 11 ao capítulo 2, versículo 3, ditos isolados. Depois do capítulo 2, versículo 4 até o capítulo 3, versículo 19, temos a queda de Nínive. E do capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, palavras de ameaça, cântico de lamentação ou de zombaria. Do versículo 8 ao 19, ameaça de novo, lamentação ou zombaria, onde há comparação de Nínive com a conquista de Noamon, igual a Tebas no Egito, versículo 8. E aqui ressoa nesta composição do livro de Naum, que junta salmos e promessas de salvação para Israel, rituais litúrgicos. Tem gente que pensa isso. Então é mais fácil ter isso em Abacuque, que chega a dizer, né, olha, ao mestre de canto indica esse texto aqui. E aí o anúncio da desgraça de Nínive se cumpriu, independentemente de quão unilateral se mostra a mensagem de Naum, dirigida, que é contra o inimigo externo. Em todo caso, contém a confissão decisiva para o profetismo posterior, onde você encontra em Zacarias 2 e também até o apocalipsismo em Daniel capítulo 2, versículo 7. Deus pode pôr fim à maior potência do mundo. Com esta percepção, o livro de Naum quer promover a confiança no poder do Senhor da história, e neste sentido, de certo também, foi compreendido em tempos posteriores. É aquele caso, eu lembro de uma situação, eu fui pregar numa igreja lá no Rio, Zona Sul do Rio, perdão, porque aqui também é Rio de Janeiro, né? Vigário geral, mas é Rio de Janeiro. E aí nesse caso, era lá na Zona Sul do Rio, e claro, uma quebrada, né? Sobe daqui, sobe de ali, becos e vielas. E aí nisso, cheguei lá na Zona Sul do Rio, não deixou de ser Zona Sul. Aí eu estava conversando com um rapaz e tudo e tal, e aí o rapaz batendo um papo, que assim, sobre o pastor dele, né? O pastor chegou lá com a esposa, a filhinha, né? Antes daquele período de UPP, situação de risco, aquela coisa toda. E aí, né,
aquele pessoal começou a implicar com ele. E aí chegou ao ponto de ameaçá-lo de morte. Ou você vai embora ou você morre. Hã? Não. Aquele pessoal é aquele pessoal, entende? Exatamente. Da UPP eu falo, daquele pessoal eu não falo não. Aí nesse caso, o que aconteceu? O que aconteceu? É tossível. Então eu não falo nem deles nem do STF. Então nesse caso aí o que acontece? A STF mora no meu coração. Então aí em relação a esse caso, né? Ele começou a orar, a igreja começou a orar. Um foi preso, o outro morreu, o outro fugiu, o outro não sei o que lá. E assim, e o pastor não tinha nada, só tinha Deus. Ah, é? Então, por exemplo, levantar mais assim? Ah, tá. Aí o que acontece? A gente observa justamente isso, que o profeta ele não tem arma, o profeta não tem poder, mas ele tem Deus. E Deus é aquele que é o seguinte, malandro, Deus sustenta o chão que está debaixo do teu pé. Tem uma frase de um rivalista que diz assim: a menor distância entre o chão e o seu problema é o joelho. Mas é. Mas eu acho que, assim, por ele ser um servo de Deus, pastor, eles poderiam se arrepender dele naquela hora, mas tipo assim, nada a perder, nada a perder. É aquele caso, você está contando com um coração bondoso, né? Tá certo. Mas tem uns que. Outros não, outros já, ó, meu irmão, vai embora. Isso. Por aí, né? Aí, né?